o empurrão de Copacabana e a queda de um império. Uma festa de gala, um salão de eventos no luxuoso Hotel Copacabana Palace, repleto de luzes e taças de cristal brilhantes. E de repente, em meio a risos e brindes, um empurrão brutal da amante joga uma mulher grávida no chão. Seu próprio marido vira as costas para ela e sai, de braços dados com outra. O que parecia ser a noite de celebração do casal do ano no Rio de Janeiro se transforma no início de uma queda imperdoável. O que ninguém sabe é que a vítima, Heloísa, não é apenas uma frágil grávida. Ela voltará com provas irrefutáveis, aliados inesperados e uma força interior que o poder e a arrogância de seu marido, Alexandre, jamais poderão deter. O que se segue é uma luta pela verdade mais fria, a traição exposta à luz do dia e a justiça mais implacável. Acredite, você não vai conseguir imaginar como esta história termina até mergulharmos de cabeça nela. O murmúrio elegante do salão de festas se transformou em um estrondo agudo de cristal se quebrando contra o chão. A música, que até aquele instante preenchia o ar com um tom festivo e alegre, parou abruptamente. Todos os olhares se voltaram para o centro do salão. Lá estava ela, uma mulher grávida, Heloísa, em um vestido de seda azul que marcava suavemente sua barriga, agarrando-se ao ventre como se pudesse proteger seu filho da dor que lhe atravessava o corpo. Seu rosto refletia uma mistura de surpresa, medo e profunda humilhação. Apenas alguns segundos antes, ela estava de pé, ao lado de seu marido, sorrindo timidamente para os convidados. Agora estava no chão, as pernas torcidas de forma dolorosa, enquanto tentava se levantar. A dor lancinante irradiava pelo seu quadril, e o eco da queda retumbava em seus ouvidos. À sua frente, a amante do marido mantinha a mão estendida, como se saboreasse o resultado de seu empurrão. Seus lábios esboçavam um sorriso de triunfo. Não havia remorso em seus olhos, apenas um brilho cruel. As pessoas ao redor ofegavam, algumas cobriam a boca com as mãos, outras tiravam os celulares para filmar. Ninguém parecia acreditar no que acabara de acontecer. O marido, Alexandre, em vez de correr para a esposa, permaneceu imóvel, ao lado da amante. Sua expressão era fria, distante, como se a cena não tivesse nada a ver com ele. Pior ainda, quando os convidados olharam para ele em busca de uma reação, ele colocou uma mão no ombro da outra mulher, validando o ocorrido. Esse gesto foi suficiente para transformar o ambiente do salão. O ar ficou pesado. As luzes brilhantes pareciam agora excessivamente duras, e um silêncio constrangedor pairou sobre todos. Heloísa tentou falar, mas sua voz falhou. Apenas um gemido baixo escapou. A dor na perna era insuportável, e ela sentia o mundo girar ao seu redor. Uma convidada avançou, hesitante em ajudar, mas parou ao receber o olhar intimidador do marido. Esse detalhe deixou claro que ninguém deveria intervir. O poder econômico e social de Alexandre era tão grande que, mesmo naquele instante de violência, as pessoas temiam desafiá-lo. Uma câmera na esquina do salão piscava com sua pequena luz vermelha. Ninguém notou imediatamente, mas aquele dispositivo estava registrando cada segundo, cada gesto, cada palavra não dita. Era uma testemunha silenciosa, incapaz de intervir, mas disposta a guardar a verdade. No chão, Heloísa levou as duas mãos ao ventre. Sentia o bebê se mover bruscamente. Sua respiração ficou entrecortada. Ela sabia que precisava se levantar. Precisava proteger a vida que crescia dentro dela. Mas seus músculos não respondiam. Seu quadril gritava com uma dor insuportável, e um sabor metálico de sangue lhe enchia a boca. Ao redor,
As vozes dos convidados se transformaram em sussurros. "Você viu o que ela fez?" murmurava alguém. "Não pode ser, ela está grávida", dizia outro. Os celulares continuavam gravando, capturando a humilhação e a frieza do homem que deveria ser seu marido e protetor. Em meio à confusão, a amante inclinou-se um pouco em direção à mulher caída e sussurrou algo que só Heloísa pôde ouvir. Seus lábios formaram uma frase breve, carregada de veneno. "Você não é mais nada." A esposa fechou os olhos com força, como se pudesse apagar aquele som de sua memória, mas ele ficou gravado em sua pele como mais uma ferida. O marido, satisfeito com o espetáculo, pegou a mão da amante e começou a guiá-la para a saída do salão, deixando a esposa caída no chão. Os flashes das câmeras brilhavam atrás deles, documentando não apenas a agressão, mas também o desprezo. Ninguém podia deter o inevitável. E enquanto a mulher grávida se agarrava ao último fio de consciência, a câmera na esquina continuava gravando, sem piscar, como se soubesse que aquela noite não terminaria ali, porque o que parecia um fim era apenas o começo. O amanhecer entrava pelas janelas da casa, pintando as paredes com tons dourados. O perfume do café fresco enchia o ar. Heloísa, com as mãos ainda trêmulas pelos enjoos da gravidez, sorria ao ver o marido sentado à mesa de jantar, lendo o jornal como se nada pudesse alterar a calma daquele lar. Era uma cena que qualquer um descreveria como perfeita. Por muito tempo, Heloísa acreditou que vivia um sonho. Tinha um casamento sólido, uma casa ampla decorada com esmero na Barra da Tijuca, um marido admirado por seu sucesso e agora um filho a caminho. Em cada canto da casa havia símbolos de promessas compartilhadas. O berço branco no quarto vazio, as fotografias de viagens sorridentes, os presentes que amigos e familiares haviam enviado ao saber da gravidez. O marido costumava acariciar seu ventre com uma ternura calculada. Dizia palavras suaves que pareciam sinceras. "Confie em mim, teremos uma família perfeita." Ela fechava os olhos e acreditava. Abandonou projetos pessoais, adiou sonhos profissionais, até mesmo rompeu laços com amizades que ele considerava uma distração. Fazia isso convencida de que cada renúncia era um investimento no amor e na estabilidade do lar. Nas primeiras semanas da gravidez, ele organizou jantares elegantes para celebrar. Convidava sócios de negócios, políticos locais, pessoas influentes. Ela aparecia vestida com os melhores trajes que ele escolhia. Caminhava de braços dados com ele, cumprimentava com sorrisos medidos, ouvia elogios sobre sua beleza e sobre a sorte de ter um marido tão próspero. Heloísa aceitava cada elogio com modéstia, convicta de que fazia parte de uma história que duraria para sempre. As noites eram repletas de planos. Falavam sobre o nome do bebê, sobre a decoração do quarto, sobre escolas particulares e viagens em família. Ele desenhava castelos no ar com palavras firmes. "Nosso filho crescerá cercado do melhor. Nada lhe faltará." Ela o olhava com devoção, como se aquelas frases fossem a confirmação de que havia escolhido o homem certo. No entanto, por trás daquela camada de felicidade, havia pequenos detalhes que começavam a incomodá-la. Quando ela propunha um nome diferente para o bebê, ele a corrigia imediatamente. Quando tentava opinar sobre as contas da casa, ele mudava de assunto com um gesto autoritário. Às vezes, quando ela queria sair com amigas, ele a lembrava de que deveria descansar por causa da gravidez. Não eram discussões abertas, eram frases sutis que demarcavam a fronteira do permitido. Apesar desses sinais, ela se convencia de que tudo era por amor. Pensava que era normal um marido querer cuidar da esposa grávida.
Repetia a si mesma que o sacrifício pessoal fazia parte do casamento. Cada vez que duvidava, ele a envolvia em um abraço e dizia com voz suave: "Tudo o que faço é por você e pelo nosso filho." E ela voltava a acreditar. Heloísa recordava-se especialmente de uma tarde luminosa em que escolheram juntos o tecido das cortinas para o quarto do bebê. Ele sorria, a abraçava por trás e lhe beijava o pescoço. Naquele instante, não havia sombras, apenas um futuro radiante. Ela pensava que nenhuma dor no mundo poderia alcançá-la se tivesse o marido ao lado. Aquele passado estava cheio de imagens que pareciam indestrutíveis. As fotografias emolduradas na sala mostravam viagens à praia, jantares em restaurantes de luxo, momentos de risos compartilhados. Tudo era evidência de uma vida de sucesso e estabilidade. Mas essas mesmas imagens, com o tempo, se transformariam em lembranças amargas. Porque a perfeição que mostravam escondia fissuras profundas. Naquele tempo, no entanto, ela não via nada disso. Caminhava confiante, com a mão sobre o ventre, convicta de que estava construindo uma família sólida. O eco de seus passos na casa era um canto de esperança. Não imaginava que aquela mesma casa, com suas paredes adornadas e janelas luminosas, seria testemunha da traição mais dolorosa. O sorriso do marido era o véu que cobria uma verdade cruel. Um véu tão denso que ela não se atrevia a levantar. E naquele passado brilhante, a única coisa que ela podia fazer era acreditar. Acreditar nas palavras. Acreditar nas promessas. Acreditar em um amor que parecia eterno, mas que já estava condenado a se romper. O silêncio da casa começou a pesar mais do que o normal. Heloísa, em seu 5º mês de gravidez, sentia que algo havia mudado na rotina do marido. Antes, ao chegar do trabalho, ele costumava abraçá-la, acariciar seu ventre e perguntar como ela estava. Agora, ele entrava em casa com o celular na mão, com o olhar fixo na tela e com respostas curtas que pareciam ensaiadas. Uma noite, enquanto arrumava as roupas no armário, ela ouviu a voz dele vinda do escritório. A porta estava entreaberta e ele falava em um tom baixo, quase sussurrando. Ela pensou em se afastar, mas algo no tremor de sua voz a obrigou a parar. Aproximou-se lentamente e distinguiu frases que não eram dirigidas a um sócio de negócios ou a um amigo. Eram frases carregadas de cumplicidade. "Não se preocupe. Tudo sairá como planejamos. Quando ela desaparecer, a casa e a conta serão nossas." Heloísa sentiu o ar lhe faltar. Seu coração batia violentamente e uma onda de frio percorreu suas costas. Ela não queria acreditar no que acabara de ouvir. Talvez fosse um mal-entendido. Talvez ele estivesse falando de outra coisa. No entanto, a certeza se instalou como um punhal em seu peito. Seu marido estava planejando um futuro no qual ela não existia. Com as mãos trêmulas, ela pegou seu próprio celular e pressionou o botão de gravar. Cada palavra foi registrada, cada promessa feita a outra mulher, cada plano que confirmava sua traição. Logo tudo será seu. Ela não poderá nos deter. A amante respondeu com uma risada que atravessou a distância do aparelho e se cravou na mente de Heloísa. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Deitou-se na cama ao lado dele, fingindo fechar os olhos, enquanto a gravação se repetia incessantemente em sua memória. Em seu ventre, o bebê se movia inquieto, como se também percebesse a tempestade que se aproximava. Heloísa acariciou a barriga e murmurou em silêncio: "Você não está sozinho. Eu vou te proteger." No dia seguinte, ela encontrou outro sinal impossível de ignorar. No bolso do paletó do marido, havia um recibo de um hotel de luxo na Zona Sul. A data coincidia com uma das noites
em que ele dissera estar em uma reunião de trabalho. O papel era a confirmação material do que ela já sabia em seu íntimo. Não era apenas um caso, era uma conspiração. A amante havia conseguido envenenar o coração do homem que um dia prometeu protegê-la. Não se tratava de um deslize passageiro, mas de um plano calculado para despojá-la de tudo. Heloísa compreendeu que sua fragilidade como grávida era vista por eles como uma vantagem, um obstáculo que precisava ser eliminado para que a união ilícita deles fosse completa. Ao recordar as palavras do marido na cozinha, "Tudo o que faço é por você e pelo nosso filho", um riso amargo escapou de seus lábios. Agora aquelas frases soavam vazias, cruéis, como punhais disfarçados de carícias. Ela guardou o recibo em uma gaveta secreta, junto com a gravação em seu telefone. Eram suas primeiras armas. Provas que um dia serviriam para desmascarar o homem que havia jurado amá-la. Enquanto isso, ela devia calar e observar, fingir que não sabia de nada, proteger o filho a qualquer custo. O sol entrou pela janela naquela manhã e banhou o quarto com luz quente. Mas para ela, nada mais era luminoso. O mundo que ela havia construído estava estilhaçado. Cada sorriso do marido era agora um lembrete da mentira. Cada gesto de ternura se transformava em veneno. E embora ele continuasse agindo como se tudo estivesse em ordem, ela havia cruzado um limite invisível. As mentiras não eram mais suspeitas. Eram certezas. Eram feridas abertas. E a partir daquele momento, cada dia na casa seria uma batalha silenciosa. Uma preparação para a guerra que inevitavelmente se aproximava. A noite do evento parecia destinada a ser lembrada como mais uma celebração na longa lista de triunfos do marido. O salão estava cheio de luzes brilhantes, mesas adornadas com toalhas de seda e taças de cristal que refletiam os flashes das luminárias. Os convidados se moviam entre risos e conversas triviais, alheios à tempestade que estava prestes a explodir. Heloísa havia chegado de braços dados com o marido, vestindo um vestido longo cor marfim que revelava a curva suave de sua gravidez. Ela caminhava devagar, com uma dignidade que escondia a ansiedade de saber-se vigiada por olhos hostis. À distância, a amante observava com impaciência, com um sorriso que parecia esperar o momento oportuno para agir. A música parou de repente, quando um gesto brusco interrompeu a harmonia. A amante, com um movimento carregado de desprezo, aproximou-se da esposa grávida e a empurrou com força na frente de todos. O corpo de Heloísa perdeu o equilíbrio e ela caiu no chão, batendo em uma das quinas da mesa. Um grito dilacerante preencheu o salão, seguido pelo som metálico de talheres e taças que se chocavam contra o piso. Ela ficou caída, com o rosto pálido e as mãos agarradas ao ventre em uma tentativa desesperada de proteger o filho. A dor no quadril era insuportável, um fogo que se espalhava do osso para cada músculo de seu corpo. Seus lábios tremiam, mas ela mal conseguiu pronunciar uma palavra. O mais cruel aconteceu segundos depois. Em vez de correr para a esposa, o marido posicionou-se ao lado da amante. Colocou uma mão firme no ombro dela, como se legitimasse a agressão. Seus olhos não mostravam compaixão, apenas frieza e cálculo. Alguns convidados ofegavam, incrédulos. Outros pegavam seus celulares para gravar o ocorrido. A violência não era mais um segredo. Estava exposta sob os refletores. Heloísa tentou se levantar, apoiando-se em uma cadeira próxima, mas suas pernas não respondiam. A dor a paralisava e o medo de perder o filho a fazia perder o fôlego. Viu como o marido trocava olhares cúmplices com a amante e entendeu que aquele não era um acidente. Era parte de um plano. Um jovem garçom
Deu um passo à frente para ajudá-la, mas o marido o deteve com um gesto de autoridade. Sua voz ressoou no salão, com um tom gélido. Não se metam, ela está bem. Ninguém ousou contradizê-lo. O poder que ele exercia sobre aquelas pessoas era tão forte que, mesmo em meio a uma agressão evidente, preferiam calar. O tempo pareceu parar. A mulher grávida sentiu as lágrimas se misturarem ao suor frio em sua testa. Em sua mente havia apenas uma ideia clara: sobreviver. Manter o filho vivo. Com um esforço sobre-humano, ela conseguiu rastejar alguns centímetros, mas seu corpo voltou a desmoronar. A amante, desfrutando do espetáculo, inclinou-se para ela e sussurrou com um veneno que só a vítima pôde ouvir. Este é só o começo. A frase foi como uma faca que atravessou a pouca esperança que ela ainda guardava. Finalmente, o marido pegou a mão da amante e a conduziu para a saída. Ele não olhou para trás, não pronunciou uma única palavra de preocupação. Ele a deixou no chão, na frente de dezenas de testemunhas que observavam em silêncio, paralisadas entre a incredulidade e o medo. Quando a porta se fechou atrás deles, o eco da música voltou a soar fracamente, como se nada tivesse acontecido. Mas no coração de Heloísa, a ferida era irreparável. Compreendeu que havia sido abandonada, que o homem a quem dedicara sua vida havia decidido apagá-la de sua história, e enquanto lutava para se manter consciente, jurou em silêncio que aquele não seria o seu fim. A câmera de segurança em um canto continuava gravando, impassível, cada gesto e cada palavra. Era o único testemunho que não havia sido intimidado, o guardião silencioso de uma verdade que um dia viria à luz. O quarto do hospital estava iluminado por uma luz branca que parecia fria demais. O som constante dos monitores marcava o ritmo da vida que ainda pulsava em seu ventre. Cada bip era uma confirmação de que seu filho continuava ali, agarrando-se com força à existência. Heloísa, com a perna imobilizada e o corpo coberto de hematomas, sentia-se presa entre a dor física e a determinação de não desistir. As primeiras horas foram um inferno. Mal conseguia se mover sem que um grito abafado escapasse de seus lábios. Os médicos a alertaram sobre a gravidade da lesão no quadril. Qualquer esforço mal calculado poderia colocar em risco tanto sua recuperação quanto a vida do bebê. Ouvir aquelas palavras foi como receber uma sentença, mas em vez de se quebrar, ela apertou os dentes e prometeu a si mesma resistir. Nas noites, quando o hospital ficava em silêncio e só se ouvia o eco de passos distantes no corredor, ela falava em voz baixa com o filho. Acariciava suavemente seu ventre, como se pudesse transmitir-lhe força através das palavras. Confiamos um no outro. Não deixarei que nos tirem a vida. Suas lágrimas caíam sobre o lençol, mas sua voz soava firme. A dor era constante, mas ela a enfrentava com valentia. Aprendeu a respirar de forma pausada toda vez que tentava se sentar. Aprendeu a ignorar os olhares de compaixão das enfermeiras e a se concentrar no simples fato de seguir em frente. Cada movimento de seu filho dentro dela era um lembrete da razão pela qual ela devia lutar. Em um dos dias mais difíceis, tentou se levantar sozinha da cama. Seu corpo tremia e o suor cobria sua testa. O pé mal tocou o chão e um espasmo a obrigou a soltar um grito. Uma enfermeira entrou apressada, preocupada com o risco de queda. Repreendeu-a com suavidade, mas a futura mãe respondeu apenas com uma frase curta. Preciso aprender. Não quero ser prisioneira desta dor. O processo de reabilitação começou logo. Exercícios simples, passos apoiada em muletas, movimentos que pareciam impossíveis no início. Cada conquista era pequena, mas ela a celebrava como uma vitória. Não se tratava apenas de curar seu corpo, mas de provar ao filho
que a fortaleza podia nascer mesmo em meio ao sofrimento mais intenso. Ela frequentemente se lembrava do instante da queda, do empurrão, do frio do chão, da indiferença do marido. Essas imagens lhe causavam raiva, mas também lhe davam combustível para continuar. Ela convertia o rancor em energia, a dor em um motor silencioso. Sabia que a vida estava lhe oferecendo uma segunda chance e não pensava em desperdiçá-la. Em uma noite de chuva, enquanto as gotas batiam com insistência no vidro da janela, ela sentiu um movimento forte em seu ventre. Colocou as 2 mãos sobre ele e sorriu entre lágrimas. Estamos aqui, estamos vivos. Naquele momento, compreendeu que sua luta não era apenas física. Era também espiritual. Ela precisava provar que nem a traição nem a violência lhe podiam destruir a esperança. Os dias se transformaram em semanas. Seu corpo começou a responder lentamente. Ela caminhava apoiada nas muletas com passos desajeitados, mas avançava. Cada metro percorrido no corredor do hospital era um triunfo. Os médicos observavam sua determinação, surpresos. Eles a chamavam de a mãe que não se rende. Ela mesma se surpreendia com sua resistência. Havia descoberto em seu interior uma força que nunca imaginou ter. A dor a acompanhava a cada respiração, mas não era mais uma inimiga. Era um lembrete constante do que havia sobrevivido. Era a prova de que ela ainda estava de pé, pronta para continuar. Ao se olhar no espelho, com o rosto pálido e o corpo marcado pelas feridas, ela não via uma vítima. Via uma mulher em processo de renascimento. Seu filho era a razão, mas sua dignidade também. E enquanto prometia a si mesma que nada, nem ninguém voltaria a colocá-los em perigo, um pensamento se gravava a fogo em sua mente. A vingança viria com o tempo. Mas o primeiro era sobreviver. Os dias no hospital se arrastavam com lentidão. Heloísa sentia que o tempo havia parado, aprisionado entre a dor e a incerteza. No entanto, em uma manhã qualquer, a porta de seu quarto se abriu e entrou um médico com um semblante sereno. Seu jaleco branco contrastava com a escuridão de seus próprios pensamentos. Ele a olhou com uma mistura de profissionalismo e compaixão, e naquele olhar ela percebeu algo diferente. Não era apenas um doutor que cumpria seu dever, era alguém disposto a acompanhá-la além dos protocolos. O médico chamado Dr. Julião não se limitou a examinar suas radiografias ou a receitar analgésicos. Sentou-se ao lado de sua cama, perguntou sobre seus medos e ouviu seus silêncios. Aquele gesto simples foi o primeiro raio de luz a se infiltrar na penumbra de sua solidão. Ele a lembrou de que ainda havia pessoas no mundo capazes de ver a mulher, e não apenas a paciente. Aos poucos, Heloísa começou a confiar nele. Julião lhe explicou que a recuperação seria longa, mas possível. Ele lhe mostrou exercícios, ensinou-a a controlar a respiração nos momentos de dor intensa e a assegurou de que ela não estava sozinha. Seu corpo sofreu, mas seu espírito é mais forte do que você imagina, e seu filho precisa dessa força. Essas palavras ressoaram como uma promessa de futuro. Além do médico, também surgiu outra presença inesperada. Uma antiga amiga da universidade que havia perdido contato com ela após o casamento, Bia, chegou ao hospital depois de ver um vídeo nas redes. O clipe mostrava o momento da agressão e havia circulado em silêncio entre conhecidos. Ao vê-la naquela cama, Bia desabou em lágrimas e jurou que não a deixaria sozinha nunca mais. Heloísa se viu cercada de mãos que lhe ofereciam apoio. Não eram mais apenas enfermeiras que entravam com medicamentos. Eram pessoas que lhe ofereciam sorrisos sinceros, palavras de encorajamento e companhia
nos dias mais cinzentos. Alguém lhe trouxe um buquê de flores frescas. Outro lhe emprestou um livro cheio de histórias de superação. Cada detalhe construía uma ponte para a esperança. A ressurreição não aconteceu de repente, mas em pequenos passos. Ela aprendeu a caminhar alguns metros com muletas pelo corredor do hospital. O som seco dos bastões contra o chão era como um tambor marcando o ritmo de sua nova vida. Dr. Julião a encorajava com frases breves. A amiga a aplaudia da cadeira. E Heloísa, embora ofegante, sorria com uma força renovada. Em uma tarde chuvosa, enquanto todos os pacientes dormiam, ela se atreveu a olhar pela janela. O céu cinzento refletia sua própria dor, mas em meio às nuvens, um raio de sol apareceu. Naquele instante, ela compreendeu que sua história não terminava ali. Ela não era a mulher abandonada, nem a vítima indefesa. Era uma mãe, uma sobrevivente, e em breve seria muito mais. O calor do chá quente entre suas mãos, o fogo de uma lareira na sala de reabilitação, as vozes suaves de quem a apoiava. Tudo isso lhe devolvia uma humanidade que o marido e a amante haviam tentado roubar. Ela não se via mais como alguém quebrado, mas como alguém em processo de transformação. Com cada dia que passava, sua fé em si mesma se tornava maior. Começou a escrever em um caderno frases que a inspiravam, planos que guardava em silêncio, memórias que queria preservar para o filho. O caderno se tornou um símbolo de seu renascimento. Em cada página escrita havia uma semente do que estava por vir. O médico a lembrou de que a recuperação não era apenas física. Ela também devia preparar sua mente e seu coração para o que estava por vir. E ela entendeu. Sabia que havia perdido muito, mas também que a vida lhe oferecia uma nova oportunidade. Uma chance de voltar mais forte, mais livre e mais consciente de seu próprio poder. Naquela noite, ao fechar os olhos, abraçou o ventre com ternura. O bebê se moveu suavemente, como que respondendo à promessa silenciosa de sua mãe. Uma promessa que agora tinha a força de um juramento. Estamos a salvo, e este é apenas o começo. Capítulo 7. O quartel-general secreto e a estratégia da verdade. O ar na pequena casa de reabilitação perto da Serra da Tijuca cheirava a café fresco e papel. Sobre a mesa de jantar, amontoavam-se pastas, envelopes, documentos médicos e cópias de contratos. Heloísa, ainda apoiada em suas muletas, havia transformado aquele espaço em um quartel-general silencioso. Ali, ela se sentia segura, cercada de pessoas que a ajudavam, e pouco a pouco havia começado a traçar um plano. A primeira decisão foi guardar cada prova da traição. O recibo do hotel encontrado no bolso do marido, a gravação daquela ligação em que ele falava de um futuro sem ela, e até mesmo algumas mensagens anônimas que começavam a chegar ao seu telefone. Tudo estava cuidadosamente arquivado em uma pasta azul. Cada documento era uma arma. Cada palavra registrada era um tijolo no muro da verdade, que um dia derrubaria seu inimigo. O Dr. Julião a acompanhava nas noites de trabalho silencioso. Embora seu papel principal fosse cuidar de sua saúde, ele havia compreendido que a cura daquela mulher ia muito além do corpo. Quando havia a anotar frases no caderno, ele se limitava a dizer: "Não apresse seus passos, mas nunca deixe de caminhar." A amiga Bia, que a visitava com frequência, também participava. Ela revisava e-mails, fazia ligações discretas, conectava a Heloísa a contatos legais e jornalistas interessados em histórias de injustiça. As horas passavam como gotas d'água sobre uma pedra, lentas, constantes, mas capazes de desgastar qualquer mentira. Heloísa praticava seus movimentos com as muletas pela manhã,
e à tarde repassava incessantemente os detalhes do que havia ouvido. Ela aprendeu a analisar as palavras do marido, a ler nas entrelinhas suas ameaças veladas, a compreender a estrutura de poder que ele utilizava para intimidar a todos ao seu redor. Em uma noite de inverno, enquanto o vento batia furiosamente nas janelas, ela parou em frente a um espelho. O reflexo lhe devolvia a imagem de alguém transformado. Ela não via mais a vítima atirada ao chão com desprezo, mas uma mulher com uma ferida que estava se transformando em cicatriz. Uma cicatriz que seria um testemunho de resistência. Ele pensa que desapareci, que estou acabada. Essa é minha maior vantagem. O plano de retorno começou a tomar forma. Não seria um confronto impulsivo, nem um surto de raiva. Seria um movimento calculado, paciente e certeiro. Primeiro, ela precisava garantir a proteção legal. Com a ajuda da amiga, contatou um advogado especializado em violência doméstica e direito da família. Ela lhe enviou fragmentos de gravações e cópias de documentos. O advogado respondeu com voz firme: "Com este material, poderemos iniciar um processo. Ninguém pode se esconder da verdade para sempre." Depois veio a preparação emocional. Heloísa praticava frases curtas e contundentes em frente ao espelho. Ela sabia que um dia estaria na frente dele, na frente de todos, e precisava falar sem tremer. "Eu não sou sua vítima. Eu sou seu espelho, e em mim você verá tudo o que perdeu." Cada palavra era um ensaio, uma forma de fortalecer sua mente tanto quanto seus músculos. Enquanto isso, a reabilitação física continuava. Passos mais firmes, movimentos mais seguros. A cada dia, ela conseguia caminhar um pouco mais sem ajuda. A dor ainda estava lá, mas já não a dominava. Era um lembrete do que havia superado e do que ainda restava a fazer. Ao cair da noite, quando tudo ficava em silêncio, ela escrevia em seu caderno. Planos, estratégias, pensamentos de esperança. Cada página era uma semente que germinava em seu interior. Seu filho, crescendo em seu ventre, movia-se suavemente como se aprovasse cada palavra escrita. Ela sorria e murmurava: "Estamos prontos. O dia chegará e ninguém poderá nos deter." A preparação para o retorno não era apenas um plano contra o marido. Era também um processo de transformação pessoal. Ela havia passado de uma mulher destruída pela traição a uma estrategista consciente de seu próprio poder. E enquanto o mundo lá fora continuava a acreditar que ela estava derrotada, na sombra crescia a certeza de que voltaria com mais força do que nunca. Capítulo 8. O retorno silencioso e o grito da verdade. O dia do julgamento amanheceu cinzento. Uma garoa leve cobria o Rio de Janeiro e tornava o ar pesado. Na entrada do tribunal, jornalistas, fotógrafos e curiosos se reuniam. Todos esperavam a chegada do empresário Alexandre e de sua nova parceira, a mulher que havia ocupado o lugar da verdadeira esposa. O caso havia atraído a atenção pública porque não se tratava de um simples divórcio, mas de um processo manchado por rumores de violência, corrupção e escândalos financeiros. Dentro da sala, as luzes brancas iluminavam cada canto. Os bancos de madeira estavam ocupados por advogados, familiares e repórteres que não queriam perder detalhes. O marido apareceu primeiro. Usava um terno impecável, o sorriso calculado e um ar de segurança que parecia desafiar qualquer um que ousasse duvidar dele. Ao seu lado, caminhava a amante, em um vestido vermelho brilhante, de braços dados com ele como se fossem reis entrando em um banquete. A sala se encheu de murmúrios. Os flashes das câmeras disparavam um após o outro, congelando em imagens a arrogância de ambos. Ele acenava com a mão,
convencido de que seu poder continuava intacto. Ela sorria, convicta de que a vitória já estava assegurada. O juiz tomou assento e pediu silêncio. A audiência começou com a leitura das acusações e das provas apresentadas até aquele momento. O advogado do marido falou com voz firme, negando tudo, acusando a esposa ausente de ser instável e de inventar histórias para chamar a atenção. Muitos na sala assentiam, outros duvidavam, mas a maioria pensava que Heloísa jamais voltaria. E então, a porta do fundo se abriu. O som foi apenas um rangido, mas foi suficiente para que todas as cabeças se virassem para trás. Lá estava ela, apoiada em suas muletas, com o ventre arredondado pela gravidez e o rosto sereno. Ela avançava passo a passo em direção ao centro da sala. Usava um vestido azul simples, nada ostentoso, mas em seu caminhar havia uma dignidade que eclipsava qualquer luxo. O silêncio tornou-se absoluto. Nenhum murmúrio, nenhum flash, nenhum suspiro. O marido empalideceu. A amante abriu a boca sem conseguir articular uma palavra. Ninguém esperava que ela sobrevivesse aos ferimentos. Ninguém imaginava que ela teria a coragem de se apresentar ali, na frente de todos, transformada em um testemunho vivo de resistência. Cada passo da mulher ressoava no piso de mármore como uma martelada na consciência dos presentes. Seus olhos não se desviavam nem por um instante. Ela caminhava diretamente para o estrado, com o olhar fixo no juiz, ignorando a confusão ao seu redor. Em suas mãos, ela carregava uma pasta, o símbolo tangível das provas que havia reunido em silêncio durante semanas. Um jornalista, incapaz de conter a emoção, sussurrou o que todos pensavam. Ela está viva. A frase percorreu a sala como um eco e quebrou o feitiço. Os flashes começaram a disparar novamente, desta vez capturando a imagem de uma mulher que voltava das sombras para reivindicar sua verdade. O marido tentou se levantar, mas suas pernas tremiam. Seu rosto, sempre altivo, contorceu-se em uma careta de incredulidade. Isso não é possível, ele murmurou por entre os dentes. A amante olhou para ele em busca de apoio, mas em seus olhos se lia o medo. O disfarce de poder que ambos haviam construído estava ruindo em questão de segundos. Heloísa chegou à frente da sala e entregou a pasta ao seu advogado. Em seguida, levantou os olhos e falou pela primeira vez. Sua voz era clara, firme, sem hesitações. Eu estou aqui. Eu não desapareci. E hoje venho contar a verdade. A sala explodiu em murmúrios. O juiz pediu silêncio com uma batida de martelo, e os jornalistas enviaram manchetes urgentes para suas redações. O retorno inesperado da esposa se tornou o centro da história. Ela não era mais a vítima em silêncio, agora era a protagonista. Naquele dia, todos compreenderam que o julgamento não seria como haviam imaginado, porque a mulher que havia sido dada como perdida acabava de retornar, e com ela chegava uma verdade que ninguém poderia ignorar. Capítulo 9. O peso da gravação e a inversão do poder. O murmúrio na sala ainda não havia se acalmado quando Heloísa se sentou em frente ao juiz. O ar estava carregado, como se cada respiração estivesse impregnada de expectativa. Os jornalistas preparavam seus gravadores, os advogados abriam pastas com mãos apressadas, e o marido, que sempre havia controlado cada cenário, agora estava afundado em uma cadeira com o rosto desfigurado. Heloísa não precisou gritar, nem dramatizar. Com voz serena, começou a narrar o que havia vivido. Explicou como foi empurrada pela amante, como ficou caída no chão do salão, na frente de dezenas de testemunhas. Como o homem que deveria protegê-la lhe virou as costas para sair de braços dados com outra. Cada palavra era um golpe que ressoava nas paredes da sala.
O advogado da defesa tentou interrompê-la, alegando que não havia provas suficientes. Foi então que Heloísa fez um sinal para seu próprio representante, e ele colocou um dispositivo sobre a mesa. Um clique foi suficiente para que a gravação ressoasse pelos alto-falantes. A voz do marido preencheu a sala. Quando ela desaparecer, a casa e a conta serão nossas. Uma risada feminina misturou-se à frase, inconfundível e cruel. O efeito foi imediato. Houve um murmúrio de indignação, seguido por exclamações de surpresa. Os jornalistas escreviam freneticamente, os flashes não paravam. O juiz pediu silêncio, mas o dano já estava feito. A máscara do marido estava ruindo na frente de todos. Não foi a única prova. Heloísa apresentou recibos de hotéis, cópias de transferências bancárias irregulares e depoimentos de pessoas que haviam visto o tratamento abusivo em público. Um garçom do evento se levantou para declarar: "Eu a vi cair. Não foi um acidente, foi um empurrão." Suas palavras se somaram como pedras ao muro de evidências. O marido suava, sua respiração estava ofegante. Ele tentava interromper, negar, mas cada tentativa era sufocada pela contundência dos fatos. A amante, que no início mantinha o queixo erguido, começou a se afundar em sua cadeira. Suas mãos tremiam, seus lábios balbuciavam desculpas que ninguém ouvia. O juiz bateu na mesa com firmeza. "Este tribunal reconhece que existem provas claras de violência, conspiração e tentativa de fraude." A sala explodiu em murmúrios novamente. O advogado do marido baixou o olhar, consciente de que a batalha estava perdida. A inversão de poder era evidente. Heloísa, que havia chegado apoiada em muletas e com a lembrança fresca da dor, agora se erguia com a dignidade de quem fala em nome da verdade. Cada olhar estava fixo nela, não como em uma vítima, mas como em uma sobrevivente capaz de enfrentar os dois responsáveis por seu sofrimento. O marido, desesperado, bateu na mesa e gritou: "Tudo isso é mentira! Ela quer me destruir!" Mas sua voz carecia de força. O juiz o interrompeu com severidade. "Silêncio! Aqui quem se destruiu foi o Senhor mesmo, com seus atos." A amante tentou sair da sala, mas foi detida por 2 agentes que já haviam recebido a ordem de investigar sua participação na agressão. O ruído das algemas, se fechando em seus pulsos, foi o símbolo sonoro de um destino inevitável. Heloísa respirou fundo. Olhou para o filho, ainda em seu ventre, e depois para o público. Ela não sorriu. Não celebrou. Apenas se permitiu um instante de calma, consciente de que havia dado o passo mais importante. A verdade estava sobre a mesa, e com ela, o poder havia mudado de mãos. Naquele tribunal, ninguém voltou a vê-la como a esposa abandonada. Agora, ela era a mulher que teve a coragem de retornar, de falar e de derrubar com provas o império de mentiras que havia tentado silenciá-la. Capítulo 6. O sentido da paz e o novo amanhecer. A sala do tribunal ficou em silêncio depois que as algemas ressoaram nos pulsos da amante. O juiz levantou o olhar, sério e solene, e proferiu a decisão que muitos esperavam. O senhor fica sujeito à investigação por violência doméstica, fraude e conspiração. A senhora tem direito à proteção imediata e plena custódia de seu filho. Essas palavras foram como um golpe final no império que o marido havia construído sobre mentiras e abusos. Ele, que sempre havia caminhado ereto e seguro, desabou na cadeira como um homem derrotado. O suor escorria por sua testa, suas mãos tremiam, e o murmúrio do público era uma condenação silenciosa que lhe caía em cima. A amante chorava, sem maquiagem para esconder o medo. O poder lhes escapava das mãos como areia entre os dedos. Enquanto isso, Heloísa respirava profundamente.
Ela não levantou os braços em sinal de vitória, nem buscou vingança em suas palavras. Seu olhar estava fixo em seu filho, ainda em seu ventre, e na certeza de que o que havia feito era por ele, por seu futuro. O juiz pediu um recesso e os jornalistas aproveitaram para enviar manchetes às pressas. O empresário cai diante de provas irrefutáveis. A esposa volta das sombras e destrói o império do marido. Ao sair da sala, a multidão esperava. Os flashes iluminavam o corredor como se fosse um tapete vermelho, mas desta vez não se tratava de um espetáculo vazio. Era o reconhecimento público de uma mulher que havia resistido ao impossível. Alguns aplaudiam, outros a olhavam com respeito, e as câmaras capturavam cada gesto de sua serenidade. Nos dias seguintes, as consequências foram imediatas. Os contratos do marido foram cancelados, os sócios retiraram investimentos e as ações de sua empresa despencaram. A imprensa se encheu de editoriais que denunciavam não apenas a agressão, mas também os anos de manipulação e abuso que haviam permanecido ocultos. O homem que antes era temido se tornou um símbolo de vergonha. Heloísa, por sua vez, começou a construir um novo caminho. Com a ajuda do Dr. Julião, o médico que a acompanhou nos momentos mais sombrios, e de sua amiga Bia, ela encontrou um espaço para refazer sua vida. Decidiu investir parte de seus recursos em um projeto social para mulheres que haviam sofrido violência. Na inauguração, ela falou com voz firme e clara: "Não somos vítimas eternas, somos sobreviventes, e cada cicatriz é um testemunho de força." Seu filho nasceu semanas depois, saudável e forte. O primeiro choro do bebê encheu o quarto do hospital e se misturou a lágrimas de alívio e alegria. Enquanto o segurava em seus braços, Heloísa compreendeu que toda a dor vivida havia tido um propósito. Ela havia conseguido protegê-lo, havia defendido sua dignidade e havia encerrado um ciclo de opressão. Em uma tarde, já em casa, ela abriu o caderno em que havia escrito seus planos e promessas durante os meses de recuperação. Ela o folheou com calma, lendo cada frase escrita na solidão. Na última página, com uma letra firme, ela escreveu: "Chega de silêncio, a verdade sempre volta." Ela fechou o caderno e o colocou em uma prateleira, ao lado do berço branco que tanto esperara. O sol entrava pela janela, iluminando o rosto adormecido de seu filho. Naquela luz, ela compreendeu que não precisava de mais vitórias. A verdadeira conquista era a paz. Ela não era mais a mulher atirada ao chão na frente de todos, não era mais a esposa abandonada. Agora, ela era mãe, era livre e era dona de sua própria história. E enquanto o mundo continuava a falar do escândalo, ela escolheu o silêncio sereno de seu lar. Porque a justiça havia falado, o poder havia mudado de mãos e a vida lhe oferecia um começo novo. Um começo onde a palavra medo não teria lugar e onde cada dia seria um lembrete de que ela havia sobrevivido e vencido. Convocação à ação. A história de Heloísa é um lembrete de que a força mais poderosa reside na dignidade e na verdade. Qual foi o momento desta história que mais te inspirou? A volta dela no tribunal ou o silêncio sereno em sua casa no final? Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. E se você valoriza a integridade e a coragem de quem decide quebrar o silêncio, se inscreva no canal. Deixe seu like e compartilhe. Esta mensagem.